Eu vou trazer para você uma análise completa do concurso da Polícia Militar de São Paulo, com dicas e informações importantes que vão ser essenciais para a sua aprovação. Fala concurseiro, fala concurseira, eu sou o Igor Lopes e você está no canal MyLink Cursos. Aqui nós falamos dos principais concursos do país, então vem comigo para a tela do computador. Eu vou deixar o link deste material na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos às principais informações. A banca organizadora é a famosa VUNESP, banca aí que tem organizado o concurso da Polícia Militar de São Paulo, pelo menos nos 3 últimos concursos. São 2.700 vagas para o cargo de soldado. A remuneração é R$ 4.852 mais alguns benefícios. O nível de escolaridade é o ensino médio. As inscrições poderão ser realizadas no dia 6 de novembro ao dia 20 de dezembro. As provas estão previstas para o dia 4 de fevereiro, ou seja, você tem 3 meses para se preparar para essa reta final. Aqui eu deixei o link do edital para que você possa estudar, inteirar das informações essenciais, as informações que se referem a você neste certame. Dicas e materiais de estudo. Eu indico que você possa pegar um caderno ou até mesmo anotar aí no bloco de notas algumas informações, algumas dicas que são fundamentais para a sua preparação. Com essas dicas que eu vou te passar, eu fui aprovado em 2 concursos na carreira policial militar. Então pegue o seu caderno e anote as informações. Primeiro, eu vou falar com você sobre o curso e os materiais de estudos. Veja bem, o curso que eu indico é o melhor custo-benefício da internet. Ele é um curso completo e acessível. Contém videoaulas, material PDF, questões, tudo isso focado na sua preparação. Para aqueles que não estudam com videoaulas e gostam de um material bem resumido, este material é um material autossuficiente, autoexplicativo e bem objetivo. Ele não é um material que fica estendendo informações que muitas vezes não vão contribuir para a sua reta final. Então, é uma apostila acessível e bem objetiva. E aqui está o mapa de questões da PMSP. São mais de 7.000 questões para que você possa praticar nesta reta final. Contém as questões da banca VUNESP. São 7.000 questões focadas na sua prova. Então agora eu vou passar algumas dicas para a sua preparação. A primeira coisa que você deve fazer é conhecer o edital. O edital, ele é o manual da sua preparação para o seu concurso. Muitas pessoas começam a se preparar para o concurso, inclusive o da PM de São Paulo, e não se inteira das informações do edital. Informações importantes como conteúdo programático, ou seja, as disciplinas que vão cair na prova, os requisitos de inscrição e posse. Já pensou? Você começa a estudar, não se atenta para o edital, esquece de data ou de prazo e chega lá na frente, algum item que ficou para trás te desclassifica dessa prova. Então, o edital é o manual da sua preparação. Depois que você estudou e entendeu o edital, você vai pegar as últimas provas e eu deixei o link das últimas provas neste material, no final da página. Você vai pegar a prova de 2022 e vai fazer. Aí você vai falar comigo: Igor, mas eu nem comecei a estudar. Ou Igor, eu já comecei a estudar, mas eu não fechei os tópicos. É interessante você pegar a última prova e resolver, para que assim você consiga entender como que a banca VUNESP ela aborda as questões e as disciplinas na prova. Você vai ter um norte para poder se preparar focado na banca VUNESP. Assim você economiza o seu tempo e tem uma base boa para poder se preparar, para observar aquilo que é mais importante para você e que vai te dar os resultados esperados. Então faça ali a última prova, faça a prova de 2023 e faça a prova de 2022. Depois que você estudou o edital e fez a prova, você vai montar o seu cronograma de estudos. No seu cronograma de estudos, ele vai ter que englobar as disciplinas abordadas no edital. E eu vou falar com você sobre essas disciplinas posteriormente neste vídeo. Então você vai pegar essas disciplinas e vai organizar o seu cronograma de estudos. Você deve dar relevância, em primeiro lugar, às disciplinas que têm mais peso. Nesse caso,
caso sendo português e matemática. Em segundo lugar, você vai dar prioridade para aquelas disciplinas que também você tenha dificuldade. Eu indico para a sua preparação para uma reta final, que é este concurso, são 3 meses que você tem que se preparar, que você estude pelo menos 4 horas líquidas de estudo, intercalando 2 disciplinas por dia estudado. O seu cronograma de estudos vai funcionar com um ciclo intermitente. O que é um ciclo? Você vai colocar as 2 disciplinas por dia, intercalando. Exemplo, na segunda-feira você estudou português nos primeiros 2 horários e nos outros 2 horários você estudou matemática. Na quarta, estava previsto para você estudar informática. Só que você não conseguiu estudar informática na quarta-feira. E no segundo horário, você tinha planejado estudar conhecimentos gerais. O que você vai fazer? Se você não conseguir ver uma das disciplinas que você tem que estudar, você não vai pular para outra. Você vai continuar a partir dela. Você tem que ver essa aula. É importante você ver essa aula. Então você vai montar o seu cronograma de estudos em forma de um ciclo. Se você não conseguir estudar 4 horas por dia, eu te aconselho a estudar pelo menos 2 horas aulas ou um pouco mais. Agora nós vamos para um ponto importante. Como que vai funcionar a sua aula? Vou dar o exemplo de uma aula de português, uma aula de crase. Você vai iniciar estudando pelo PDF da aula e só vai recorrer à videoaula caso você tenha dúvida ou a sua interpretação do PDF estiver comprometida. Vou te dar um exemplo. Começou a sua aula ali. Você vai começar estudando pelo PDF e vai recorrer à videoaula apenas para sanar alguma dúvida ali, para esclarecer alguma dúvida. No momento de reta final, não é aconselhável você ficar vendo videoaula toda a aula, porque o tempo ele é escasso e você vai ter que ver muitos conteúdos. Então, eu te aconselho a adquirir um curso sim, para que a sua organização seja maximizada e que você não perca tempo procurando conteúdo na internet. Só que essas videoaulas, elas vão te servir para te auxiliar e não para tomar todo o seu tempo de estudo. Outro ponto a destacar é que cada pessoa é diferente da outra. Tem pessoas que têm mais dificuldade em matemática e talvez estudar apenas pelo PDF, ela não vai conseguir ter o conhecimento completo da aula. Então, eu aconselho ela a ver a videoaula, beleza? Então é o seguinte, começou a sua aula, você vai começar estudando pelo PDF. E isso faz toda a diferença. Mesmo que depois de você ter estudado o PDF, você for ver a aula, você já vai entrar na aula com conhecimento adquirido do PDF, sabendo quais são as suas necessidades de aprendizagem na videoaula. Isso vai fazer com que você economize tempo. Então, você vai começar estudando seu PDF. Se você tiver com alguma dúvida da aula, você vai recorrer à videoaula. Se você não tiver, você vai fazer as questões do seu PDF, questões que têm relação com a aula. Se você for fazer as questões do mapa de questões, você pode fazer o seguinte, filtrar as questões pelo tema da sua aula. Vamos supor que a aula de crase tem 3 videoaulas. É um exemplo. Se na primeira aula não tem questão, você não precisa fazer questão dessa aula. Só que grava nas tábuas do seu coração. Não encerre um assunto, no exemplo, a crase, sem fazer questões. As questões são fundamentais para a sua preparação. Beleza? Começou a aula, você vai estudar o seu PDF, vai recorrer à videoaula se houver a necessidade. Depois você vai fazer as questões com qualidade, sem subestimar a questão, lendo toda a questão. Mesmo que você sabe que a resposta é A, você vai ler toda a questão. É muito importante você fazer isso, porque você lendo a questão completamente, de uma forma detalhada, você vai desenvolver na sua interpretação na questão um senso crítico de poder julgar as alternativas de forma ampla. Outro ponto a salientar é que você deve fazer as revisões, porque nada adianta ficar estudando e progredindo no conteúdo programático sem fazer as devidas revisões, porque lá na prova, o que vai fazer você lembrar do conteúdo estudado são as revisões. Então, você tem que fazer um plano de revisões. Como funcionam as revisões? Eu aconselho que você possa fazer a revisão de 24 horas, e eu vou te explicar, e pelo menos uma vez na semana, você vai fazer as revisões das aulas estudadas. A revisão de 24 horas é o seguinte, se você na segunda-feira estudou português e matemática, na terça-feira, antes de começar a estudar as outras disciplinas, você vai fazer revisão da aula de português e matemática, sem ver
a videoaula. É interessante você fazer revisão com qualidade, se atentar aos detalhes. São os detalhes que vão fazer toda a diferença na sua aprovação. Então, não leia de forma a atropelar as palavras. Fique atento a cada detalhe que o seu PDF indicar que é importante e que pode cair na sua prova. Fazendo isso, eu tenho certeza que vai somar e muito na sua aprovação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa entrar em contato comigo. Além disso, eu deixei para você aqui o cronograma de estudos completo. É uma planilha top de linha. Tem um vídeo te ensinando a mexer na planilha e vai te economizar um tempão na sua preparação, além de colaborar com a sua organização das matérias. Vem aqui depois que você ver esse vídeo, clique aqui e vai ver o cronograma de estudos completos que eu preparei para você. Eu trouxe outras dicas também em um outro conteúdo, como se preparar de forma eficiente. Essas dicas são importantíssimas para a sua preparação. Eu te aconselho ver esse vídeo completo que tem mais informações importantes para você. Posteriormente, você vem aqui no cronograma de estudos completo, vê o vídeo, eu vou te ensinar o passo a passo de montar os conteúdos a serem estudados e depois você vai no vídeo que tem as dicas para aumentar a sua eficiência na reta final. Agora nós vamos falar da remuneração e os benefícios. A remuneração inicial para o cargo de soldado de segunda classe, de acordo com o edital, é de R$ 4.852. Entretanto, o soldado PM de segunda classe que concluir com aproveitamento o quê? O CFSD, o seu curso de formação, e o estágio probatório, será elevado à graduação de soldado de primeira classe e a remuneração passará a ser de R$ 6.243, mais alguns benefícios financeiros e benefícios que a classe possui. A classe possui alguns benefícios como regime de previdência próprio, isso é muito bom. Quando tem reforma de previdência, você tem um regime de previdência próprio, geralmente não é atingido, então isso é bom. Assistência médica, assistência odontológica e assistência psicológica. Agora nós vamos falar das vagas. São 2.700 vagas para o cargo de soldado, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Esse é um diferencial da Polícia Militar de São Paulo. E ultimamente as outras polícias também, por força judicial, estão aderindo às vagas de ampla concorrência. Outro ponto importante aqui é que, segundo o edital, será aplicado o sistema de pontuação diferenciada para cotistas. Se você é um cotista, vale a pena no ato da inscrição você optar pela pontuação diferenciada. Entretanto, você deve ficar atento no seguinte: terá de comprovar por meio documental ou até mesmo ir comparecer no dia que for convocado. Então tem que ficar atento quando for convocado para poder estar de acordo com o edital. Por conta da natureza do cargo, não haverá reserva de vagas para candidatos PCD. Agora nós vamos falar das inscrições. As inscrições para o concurso da PMSP poderão ser realizadas no site da Fundação VUNESP. Eu deixei o link do site aqui para você poder fazer as inscrições entre os dias 6 de novembro e 26 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 85, uma taxa democrática, tendo em vista que outros concursos da carreira policial têm cobrado próximo de R$ 200 para inscrição, ou seja, é uma taxa acessível. A solicitação da isenção da taxa de inscrição será efetuada no período das 10 horas do dia 6 de novembro às 23 horas do dia 9 de novembro. O candidato deverá atender os requisitos estabelecidos pelo edital do concurso da PMSP e preencher o requerimento de solicitação de redução da taxa de inscrição no percentual de 50%. Agora nós vamos falar dos principais requisitos. Idade de 17 a 30 anos no período da inscrição. A altura mínima para o sexo masculino é de 1,60 e o feminino de 1,55. O nível de escolaridade é médio ou equivalente. O que seria equivalente? O EJA, o supletivo também. Vale destacar que é o seguinte: o supletivo ele deve ser reconhecido pelo MEC. O candidato deverá possuir habilitação CNH entre as categorias B e E. Aqui vale a permissão. E também, se você não tiver a carteira de habilitação B, dá tempo ainda de você começar, porque esse requisito é um requisito de posse. Outro ponto importante também é que você não pode possuir tatuagem que ofenda os valores éticos da PM. Ah, mas eu tenho tatuagem à mostra. Pode
ser, não tem problema, desde que não infrinjam os valores éticos da PM. Agora nós vamos falar das etapas. O concurso irá se proceder da seguinte ordem. A primeira etapa são os exames de conhecimentos, que contém a prova objetiva e a prova dissertativa, ou seja, a redação, e será de caráter classificatório e eliminatório. Lembrando que para o concurso da PM de São Paulo, apenas os exames de conhecimento que têm caráter classificatório. Os exames de aptidão física, ele tem caráter apenas eliminatório, ou seja, se você fazer o suficiente para passar, você está dentro das vagas. A terceira etapa é a etapa de saúde, de caráter eliminatório. A quarta etapa são os exames psicológicos, de caráter eliminatório. E a quinta, a avaliação de conduta social, feita pela PMSP. A sexta etapa é a etapa de análise de documentos, que também é de caráter eliminatório. Provas de conhecimentos. As provas estão previstas para o dia 4 de fevereiro e terão 5 horas de duração. Um ponto importante aqui é você separar um tempo para preenchimento do gabarito, separar um tempo específico para resoluções de questões e separar um tempo específico para poder fazer a redação. Então, aqui você tem que ser bem organizado. A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório. Conterá 60 questões de múltipla escolhas, contendo cada questão 5 alternativas, devendo ser marcada apenas uma como correta. A sua prova conterá 20 questões de língua portuguesa, 15 questões de matemática, ou seja, essas duas disciplinas são mais da metade da sua prova, tem um peso maior. Conhecimentos gerais, 15 questões, noções de informática, 5 questões, noções de administração pública, 5 questões. Veja bem, eu daria prioridade para essas aqui, ó. Ainda mais que você está na reta final e você tem pouco tempo para poder estudar. 3 meses dá para passar? Sim, dá para passar, desde que você estude com qualidade e de forma objetiva, lembrando das dicas que eu deixei no início do vídeo. Lembra das dicas lá, beleza? Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 50% dos pontos da prova objetiva, ou seja, 30 pontos. Prova dissertativa. A prova dissertativa de redação irá avaliar a capacidade do candidato de produzir um texto dissertativo na norma culta da língua portuguesa. A sua redação será de 30 linhas. Serão corrigidas as provas dos candidatos que obtiverem no mínimo 30 pontos na prova objetiva. A prova discursiva valerá 40 pontos e será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 pontos. Já considerada a pontuação diferenciada para os cotistas, ou seja, você deve dar prioridade na sua preparação para português, matemática e a redação. Sim, a redação é fundamental na sua preparação. Faça pelo menos 2 ou 3 redações por semana, para que assim no dia da sua prova você tenha praticado o suficiente para maximizar suas chances de ser aprovado. Aqui neste material contém os locais de aplicação, que são várias cidades, além dos locais de aplicação nos estados distintos, que são Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. Agora nós vamos falar dos exames de aptidão física. Serão convocados cerca de 17.500 candidatos de melhor classificação, aprovados na etapa de conhecimentos para o OTAF. O exame de aptidão física consistirá na realização dos seguintes exercícios. Olha que tabelinha show! Barra fixa masculina, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. Para que você possa ser aprovado no TAF da PMSP, você deve tirar de 201 a 400 pontos. Ou seja, você terá que tirar em 3 exercícios 50 pontos e em pelo menos 60 pontos. Vou dar um exemplo importante. Vamos supor que você fez 7 repetições na barra fixa, ou seja, você tirou 60 pontos. Nos outros exercícios, você fez 36 abdominais, na corrida de 50 metros você fez 7 segundos e na corrida de 12 minutos você fez 2.500 metros. Ou seja, você fez em um dos exercícios 60 pontos e nos outros 3 você fez 50 pontos, somando um total de 210 pontos. Nesse caso, você está aprovado. Se você fizer 50 pontos em todos os testes, você não será aprovado, porque 50
pontos em todos os testes é 200 pontos. Mas você, para ser aprovado, ser considerado apto, você tem que tirar 201 pontos. Está aqui a tabela do TAF para o sexo feminino e também se aplica as mesmas regras. Provas e gabaritos. Eu deixei para você aqui as provas e os gabaritos dos últimos concursos da PMSP. Lembrando da dica que eu dei, você pode baixar aqui essas últimas provas com os gabaritos. Então, concurseiro, junto com você, nós fizemos uma análise completa do concurso da PMSP. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado e também espero que você seja aprovado. Um forte abraço e que a posse esteja com você!